Oi, eu sou a Silmara, esse é o Momentum da Leitura e hoje eu vou falar de um dos meus livros queridinhos do mestre Stephen King, O Absurdo Quatro Estações. E sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vou falar desse livraço incrível, O Quatro Estações, e eu dividi esse vídeo em duas partes. Primeiro eu vou falar do livro num geral, falar um pouquinho dos 4 contos, mas sem dar nenhum spoiler. E depois eu vou falar sobre as críticas levantadas em cada um dos contos. E como nessa parte eu vou ter que entrar um pouco mais a fundo em cada uma das histórias, então pode ser que tenha algum spoiler. Então essa parte eu vou deixar para o final, para quem ainda não leu, para não estragar a experiência de leitura. Mas antes, como sempre, eu já vou pedir para você sentar o dedo no botão do like para ajudar no engajamento do vídeo. E se você gosta de Stephen King e tem interesse em mais conteúdo sobre o autor, já aproveita também para se inscrever no canal e me acompanhar nos próximos vídeos. Lembrando que esse canal é um associado da Amazon, você comprando qualquer coisa no site da Amazon e usar o meu link que está aqui embaixo na descrição, gera uma comissão aqui para o canal e para você não tem nenhum custo a mais. E o link de compra do 4 Estações também está aqui na descrição, para se você se interessar em adquirir depois de assistir esse vídeo. O 4 Estações, então, é o segundo livro de contos publicado pelo Stephen King. Ele foi lançado em 1982 e aqui reúne 4 contos ou novelas e, diferente do primeiro livro de contos do autor, que é Os Sombras da Noite, aqui o King ele foca mais em situações do cotidiano, ele foca mais na sociedade e ele traz conflitos reais, ao invés de focar, como Sombras da Noite, mais no terror e no sobrenatural. E os contos aqui, eles fazem referência às 4 estações do ano, sendo então o primeiro conto o Primavera Eterna, o segundo é o Verão da Corrupção, o terceiro é o Outono da Inocência e o quarto é Inverno no Clube. O primeiro conto, que faz referência à primavera, é o Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank, que ganhou aquela adaptação bem conhecida, traduzida aqui no Brasil como Um Sonho de Liberdade. E aqui vai contar a história do Andy Dufresne, que foi condenado por matar a esposa e o amante com 4 tiros em cada um. E todas as evidências e as testemunhas apontavam ele como realmente o autor do crime. E como ele tem um jeito bem frio, principalmente na hora de se defender, o júri acabou não comprando a defesa dele, então ele foi parar na penitenciária estadual de Shawshank, mas sempre insistindo que ele era inocente. E esse conto ele é narrado pelo Red em primeira pessoa, que é um outro prisioneiro, e aí ele vai contando, como é a vivência nessa penitenciária e como as coisas começaram a mudar por lá depois da chegada do Andy. E aí a gente começa a conhecer a história dos presos, dos guardas, dos diretores da prisão ao longo dos anos. E o King escreveu esse conto logo em seguida que ele terminou de escrever o livro A Zona Morta, que eu acho igualmente incrível. E dá pra ver que ele tá numa vibe de histórias assim mais cotidianas, mais humanas e de uma sensibilidade absurda. Eu acho que essas características definem muito bem esse conto. O próximo conto é O Aluno Inteligente, e esse o King ele já escreveu um pouquinho antes, foi logo em seguida que ele finalizou o Iluminado. E aqui a gente conhece um adolescente, que é o Todd Bowden, que é viciado no tema Segunda Guerra Mundial. E aí ele acaba reconhecendo um idoso alemão que trabalhou para o regime nazista, e o Todd resolve não entregar o cara para as autoridades, já que ele é um procurado por crimes de guerra. E ao invés disso, o Todd ele obriga esse cara alemão, que é o Kurt Dusander, a reviver as memórias que ele tinha do Holocausto. E ele faz questão de saber tudo com o máximo de detalhes possível. Só que nisso, o Todd ele começa a ter alguns pesadelos e ele passa a ter também algumas atitudes um tanto assim curiosas. O próximo conto é O Corpo, e aqui a gente conhece um grupo de amigos, todos crianças, e eles são extremamente carismáticos. E eles acabam descobrindo que existe um cadáver não muito próximo do lugar ali onde eles moram, mas que provavelmente é o corpo de um adolescente que estão divulgando no rádio que está como desaparecido. E aí, por curiosidade, de crianças,
eles querem ir lá ver pessoalmente esse corpo. E na cabeça deles, eles poderiam ser até recompensados por descobrir lá o corpo que provavelmente era do menino que estava sendo procurado. E aí, no caminho deles até lá, a gente vai conhecendo a história de cada um dos meninos, o afeto que eles têm entre eles, o laço de amizade, e que foi retratado tão absurdamente bem na adaptação que é Stand By Me, traduzido como Conta Comigo, que é super fiel ao conto e pra mim é um filme perfeito. E o último conto, que é o Método Respiratório, nós somos apresentados a um clube em que os caras do trabalho eles se reúnem toda semana e aí eles vão lá para descontrair, rola alguns drinks, umas leituras e eles contam histórias curiosas um para os outros. Super queria frequentar esse rolê. E aí, numa dessas histórias, um médico conta sobre uma paciente que estava grávida e ela relata como era tratada diferente por ser mãe solteira. E o médico conta que essa história aconteceu há muitos anos atrás, aconteceu ali nos anos 30. E o desenvolvimento de personagem dessa mulher, que é a Sandra Stansfield, é incrível, é assim, absurdo. É impossível não sentir empatia por ela, torcer por ela, sentir a força, a determinação dessa personagem. Eu achei realmente incrível e é uma pena que esse é o único conto dentre esses 4 que ainda não tem uma adaptação. Mas enfim, eu super recomendo esse livraço para quem quiser conhecer esse lado mais sensível, mais humano do King, que eu acho que está presente na maioria das obras dele, mas nesse livro em específico eu acho que ficou bem evidente. E agora o momento de entrar mais nas críticas sociais desse livro. Eu já deixo aqui o alerta de spoiler, porque é meio difícil, né, de entrar mais a fundo num conto sem dar um spoiler ou outro, então é melhor já deixar avisado. E no primeiro conto, Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank, o King ele aborda muito a questão da corrupção dentro dos sistemas prisionais. E uma coisa que me chamou muito a atenção é que ele cita que para os republicanos, 3 gastos eram viáveis para o setor de prisões e correcionais, que era 1. Gastos com mais muros, 2. Com mais grades e 3. Com mais guardas. Como se só o que importasse fosse isso. Trancar uma pessoa lá dentro, fazer com que ela reflita sozinha sobre os crimes cometidos. Aí, deu o período estipulado? Pronto, resolvido, ela sai, todos vivem felizes para sempre e nasce ali uma nova pessoa. E o King também entra nessa questão do pós-pena, quando uma pessoa que ficou presa 10, 20, 30 anos, ela volta para a sociedade e ela é jogada de volta no mundo, só que ela continua dependente do sistema prisional, porque ela não consegue mais se adequar à sociedade como um ser humano, mesmo que ela já tenha cumprido com a pena dela. Fora também os inúmeros casos em que o julgamento é feito de acordo com o que for mais conveniente para quem está lá julgando. E em vários casos acabam condenando precipitadamente alguém só para tirar ali mais um caso da frente, tira ali uma burocracia que estava ali pendente e depois que o caso foi concluído, joga lá dentro a pessoa e ignora completamente qualquer tipo de novas provas e sequer querem reavaliar o caso de um cara que se diz inocente. E nesse conto, King descreve absurdamente bem a persistência do Andy, que foi condenado e que ele acaba se deparando com inúmeras situações propícias para que ele ficasse quebrado psicologicamente, mas que ele usou da própria inocência para persistir e negar, aceitar a própria situação. Então eu acho que esse é um dos contos bem mais reflexivos e super real. Já no conto Aluna Inteligente, o King levanta a questão da hipocrisia americana quando eles mesmos se referem ao Holocausto como se eles fossem a potência que livrou o mundo da perversão nazista, como se eles fossem os heróis salvadores da pátria, donos da moralidade, mas que veneram a matança de inocentes por soldados americanos, que executam crianças, colocam fogo em hospitais, e quem se manifestava contra a guerra do Vietnã levava cacetada no meio da rua. Então, assim, moralidade, porém depende, né? E aqui o King faz a gente pensar quão diferentes são os americanos e os alemães que praticam exatamente da mesma conduta. Quão ético é bater no peito falando que salvou o planeta e estuprar mulheres da Alemanha? O King, sempre que tem oportunidade, ele dá umas alfinetadas
quando ele vai abordar a tal questão do sonho americano. E eu amo quando ele faz isso. E nesse conto ele mostra como a vida pode ser cruel, quando no final das contas o nazista, antes dele ser condenado, ele consegue se suicidar evitando de ser punido. A gente lê full pistola, mas a realidade da vida é essa, né? No conto O Corpo, o King já levanta mais questões do psicológico das pessoas, principalmente no pós-guerra, e como afetou os pais que vivenciaram, né, os horrores da guerra e que, consequentemente, foi repassado para os filhos. Porque ali a gente vê muitas situações em que os pais ou se tornaram negligentes ou pais que, para lidar com o próprio trauma, acaba vendo conforto na bebida e como isso tudo afeta diretamente o psicológico das crianças. E como aquele grupo, né, de amigos acaba se unindo ainda mais por conta desse clima. Só que aí, conforme eles vão crescendo, a consequência dessa criação negligenciada e conturbada acaba prevalecendo de formas não tão positivas. Já no último conto, o método respiratório, o King levanta a questão do aborto, porque o médico lá em questão, ele relata que só ele viu 4 mulheres morrerem com o útero perfurado e como as mulheres que engravidavam, elas tinham tratamentos bem diferentes de acordo com o próprio estado civil. Então, quando uma mulher era casada e engravidava, ela super ficava convicta da sua postura, ficava orgulhosa de si mesma, por estar cumprindo, né, a finalidade que elas consideravam ser a vontade de Deus. Então, eram mulheres completamente radiantes. Já quando uma mulher engravidava e era solteira, ela era tratada como uma prostituta, sem necessidade de explicação, como aconteceu, compreensão, empatia, nada. E a personagem principal, a Sandra, ela tem uma forma de lidar com isso tudo sem surtar com todo mundo, que é, ela simplesmente finge que é casada. Então ela coloca uma aliança no dedo e problema resolvido. Isso evita todo um estresse na hora de ser atendida, né, para ela fazer os exames ali de rotina, porque ela decide, né, ter a criança. E apesar de toda a fibra dessa mulher, o King mais uma vez joga um balde de gelo na nossa cabeça e mostra que a vida pode ser bem cruel. E esse é um conto que eu considero o King sabendo retratar mais uma vez questões sobre personagens femininas, e todos esses detalhes e críticas me fizeram colocar esse livro de contos como meu atual preferido do autor, e eu super recomendo novamente. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam, se vocês já leram o 4 Estações, e até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!